Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje é dia de contação de história real por aqui, no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas. A verdade que mudou minha vida foi quando eu saí desse meio do masculinismo, né? O masculinismo, que foi quando eu conheci algumas pessoas que me explicaram e me mostraram toda a questão da história aqui do nosso país, da segregação racial, dos preconceitos e tudo que rola e que realmente batia com tudo, porque você sofria bullying, porque você era maltratado, porque tua família não te aceitava, enfim, N motivos assim que acontecia. A verdade que mudou minha vida foi em relação a ter descoberto sobre a segregação racial que acontece aqui no Brasil e eu ter frequentado ambientes que eu não deveria estar frequentando por não saber o tipo de pessoas que estavam ali, como era o caso de grupos de incel, de red pill, de masculinista. Esse é o Timpa, um profissional de TI carioca de 36 anos, nascido e criado numa das 13 comunidades que formam o bairro Lins de Vasconcelos, lá na zona norte do Rio de Janeiro. O fato do Timpa ser um homem negro vai fazer toda a diferença aqui nessa história. O nome verdadeiro dele eu não sei muito bem qual é, mas nas redes o codinome dele é Timpa com T de tatu, que é uma adaptação de Chimpa com CH. Esse apelido foi ele mesmo que se deu quando ele frequentava grupos masculinistas, que são umas comunidades na internet formadas por homens que acreditam na existência de um sistema que privilegia mulheres e prejudica homens. Dentro desses grupos, o Timpa se identificava como incel, ou celibatário voluntário, que são caras heterossexuais super frustrados pela incapacidade de conseguir uma parceira romântica ou sexual. E aí, se sentindo totalmente rejeitados pelas mulheres, eles se juntam nesses grupos de internet para desabafar e também para destilar muito ódio e muita misoginia. Os incels são um grupo que nasceu como uma subcultura da chamada machosfera, que por sua vez é formada por uma porção de outros grupos que pregam a manutenção de uma sociedade em que a figura do homem é a suprema e as mulheres são inferiores. Dentro dos grupos masculinistas tem outro termo bem famoso que são os Red Pills, os pílulas vermelhas. Essa é uma alusão ao filme Matrix, quando o protagonista precisa escolher entre duas pílulas, a azul e a vermelha, sendo que a pílula azul, se ele escolhesse ali, ele ia continuar na ignorância. E se ele escolhesse a vermelha, ele ia entrar para um portal e descobrir a grande verdade. Então, muitos incels são, como eles mesmos dizem, red pilados, ou seja, homens que descobriram a grande verdade. Que verdade é essa? Que o feminismo está acabando com o privilégio, com os direitos e com a imagem dos homens na sociedade. Todos esses termos, incel, red pill, machosfera, estão muito em voga agora por causa da série Adolescência, que é uma produção da Netflix que é a febre do momento e que retrata um menino de 13 anos acusado de ser incel e de, impulsionado por essas ideias masculinistas, chega a matar uma colega de escola. Uma das características fortes nesse grupo é a linguagem que eles usam para se referir a todo tipo de gente. Por exemplo, mulheres geralmente são chamadas de vagabunda para baixo. Mas tem também denominações bem específicas, dependendo do tipo físico e do interesse de cada uma delas. Já os homens seriam divididos em alfa, que são os caras bonitões, ricos e que conquistam mulheres. Esses seriam uma minoria de 20%. E teria a segunda denominação, que são os homens beta, ou seja, os outros 80%, que lá não são muito ricos, não estão no padrão de beleza, têm dificuldade de conquistar mulheres, mas se conquistam, se chegam a casar,
provavelmente vão ser enganados pelas esposas, sempre muito interesseiras e nada confiáveis. Outra denominação muito comum nesse meio explica o apelido do Timpa, que é o dos homens chimpanzé, que são homens sem estudo, sem dinheiro nem condições sociais para vencer na sociedade. Foi justamente com esse perfil que o Timpa mais se identificou e é daí que vem o apelido que ele mesmo se deu. Ele, inclusive, criou um canal no YouTube em 2017 chamado A Vida de um Incel, e lá ele usava uma máscara de chimpanzé para manter o anonimato. E é assim que ele pediu para ser identificado aqui no podcast. Eu, na época, não achava que realmente era uma comunidade, que eram amigos, que gostavam de mim, que eu estava tentando ajudar. Eu achava que bastava querer e que se dava errado era culpa minha, que eu não era bom o suficiente, que eu não fiz o suficiente, que era a roupa que eu estava usando. Então, por exemplo, saía na rua, alguém me xingava, tomava enquadro de polícia, mas também, né, esse seu cabelo, essa sua calça, essa sua camisa, tá amassada, isso, aquilo outro, sendo que isso não tinha nada a ver. Não existia sim ou não. Eu sempre fui criado nessa questão da a culpa é sua. Se você tivesse mudado a vírgula de um determinado local, iria ser tudo diferente. Só que não, independente se eu botasse a vírgula no início ou no fim, ia ser o mesmo resultado. Tanto que, devido a isso, eu fui criado para poder ter a aprovação dos outros. Essa coisa da meritocracia tá muito enraizada nos fóruns de debate ali dos incels, porque os ideais que eles acreditam foram importados dos Estados Unidos, onde a meritocracia faz parte da cultura. Nos Estados Unidos, a comunidade dos incels é formada por meninos e homens brancos de classe média e média alta e que muitas vezes evocam ali o ultranacionalismo e ideologias neonazistas de supremacia branca. Inclusive, tem estudos que mostram como os negros e latinos que se consideram incels tentam se parecer mais brancos para ser melhor aceitos ali na própria comunidade. Aqui no Brasil, o grupo ganhou um contorno um pouco diferente. Eles costumam ser antipatriotas, eles inclusive chamam o Brasil de bostil, e em contrapartida eles idolatram a língua, a cultura e tudo que vem dos Estados Unidos. A composição dos grupos conta com homens e meninos brancos de classe média e média alta, mas até pela nossa miscigenação tem também bastante pretos e pardos de todas as classes sociais. Só que, curiosamente, o caráter racista, elitista, xenofóbico e neonazista ainda está muito presente. O resultado? Ainda mais frustração e sentimento de inferioridade dentro do próprio grupo dos incels. Ah, não, enfim, o problema é o preto, o problema é o pobre, mas o cara é preto e pobre, ele tem raiva dele mesmo. Não, porque o povo realmente é acomodado, mas eu sou diferente e tal. Muito cara que é preto que entra nesse meio, ele não pode falar que é preto e nem pode entrar em ligação, porque se escuta que o sotaque é do Rio de Janeiro ou do Nordeste, ele é xingado. Se vê uma foto dele e vê que é pardo ou preto, é xingado. Então ele tem que botar foto de anime e ficar comentando e interagindo com foto de anime. Ainda tem um monte dessas merda toda aí. Não é só misoginia. É racismo, homofobia, enfim, tudo quanto é tipo de preconceito que você vê, eles vão estar fazendo. Tudo que. E aí, enfim, tudo que eles falam que não, você não é daquele padrão branco, europeu, hétero, você é errado. Bom, eu preciso dizer que o fato do Timpa ser um homem negro foi um fator determinante para que ele abandonasse os grupos masculinistas e deixasse de se identificar como incel. Mas antes de contar como ele conseguiu sair desse meio, ele vai explicar o que o levou a cair nessas ideias. Esse início aí, eu até, como que eu falo, né? Bloqueio no HD, e, enfim, né? Como eu falo na questão de computador, bloqueio tudo porque é só trauma, né? Porque família pobre que não tem seu devido consentimento, que, por exemplo, na infância, meu pai e minha mãe, o meu pai, não sei como, ele arrumou um trabalho lá que ele acabou sendo caseiro e foi morando em. E a gente conseguiu uma casa ali que mais era literalmente um barraco em Copacabana para ninguém invadir e ficar tomando conta. E aí a gente foi morar lá e a família achava que tinha que estar agradando os outros ali, os vizinhos ali. Só que eles eram ricos, né? E a gente era extremamente pobre. Minha mãe tinha o quê? Não tinha nem ensino fundamental, não tinha nem escola, só meu pai que tinha o ensino médio. E aí, porra, eu estudei em um colégio, mesmo que público, né? O pessoal lá sabia que a nossa família não tinha muito conhecimento.
E aí ficava qualquer coisa que eu falava com a minha mãe entendia que era uma afronta e me batia. Tipo, teve gente que por pura ruindade inventava coisa. Teve uma vez que inventaram que eu tinha machucado um outro coleguinha lá e que era humanamente impossível só pra ver minha mãe me batendo. E minha mãe ficava sem muito noção e me batia. E aí, nesse tempo, eu era muito sozinho, eu era muito quieto, muito calado, porque qualquer coisa que eu falava era o errado, eu tinha que baixar a cabeça para tudo, mesmo não concordando, às vezes eu chorando porque alguém fez alguma coisa comigo, eu reclamava, eu não podia reclamar, eu não tenho muito contato com nenhum tipo de parente, nem primo, nem tios, nem tia, nem nada. É mais o que era eu, minha mãe e meu pai, né? Meu pai, bem pouco, né? Por conta daquela casa lá que ele arrumou lá, né? Pra poder ser caseiro, os caras ficavam torturando ele também. Falavam: Ah, é? Você não vai fazer isso aqui no serviço? Não vai ficar aqui depois da hora? O teu horário para sair é 17 horas, mas tu não vai ficar até 22? Então você vai perder a casa, você vai sair. Você vai morar onde? Vai voltar a morar lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense? Com teu filho e com tua família? É isso que você quer? Então ficavam fazendo terror psicológico nele e aí ele era obrigado a aceitar para poder estar continuando, estar morando ali. E aí chegava em casa cansado, enfim, chegava em casa puto, enfim. Aí acabava tendo que fazer coisas erradas como beber, e aí dava a merda toda, né? E, enfim, né? Não tinha como conseguir muita coisa. E na infância eu era um cara muito quieto, eu era um menino muito quieto, calado, eu baixava a cabeça, tinha medo de tudo e ficava o tempo inteiro jogando videogame e vendo desenho japonês. Que eu me interessei durante um monte de tempo, até porque foi influência do ambiente que eu frequentava, era desses eventos de anime, era essas meninas que ia no evento, né? Que era que se fantasiava de desenho japonês, de personagem dessas porcaria aí que hoje eu acho ridículo, né? Vejo o quão era zoado isso daí, mas enfim, eu era criança barra adolescente, então ia lá e ficava indo nesses eventos. Só que, tipo, a menina ali era tudo filho de alguém. Era filha de alguém, aliás. Era filha de desembargador, de doutor, médico, petroleiro, concursado. E jamais a filha de alguém ia querer branca, gamer, geek. Iria querer um cara preto, pobre, feio, como eu falo, né? Eu era só aquele cara que ia ser o sacaneado da turma, aquele que é o palhaço da turma, né? O comédia, né? Que vai ser humilhado, xingado, que os carinha branquinho, o playboyzinho vai ficar debochando da cara dele, rindo da aparência, da cor, enfim, da questão financeira dele, para poder agradar e a menina ficar rindo e tal, junto com os outros caras, e no fim deixa ele de pista lá e acabou. Ele é o palhaço da turma, digamos assim. Palácio da corte. E quando eu ia naqueles eventos lá, ninguém era ali meu amigo, né? Eu sempre tava literalmente sozinho. Toda menina aí geralmente me dava fora, porque aquilo, repito mais uma vez, eu tava num lugar que era incompatível em relação a mim, né? Se eu tivesse em um lugar que era pessoas assim na mesma classe social, ou pessoas da mesma cor, ou pessoas, enfim, que tivesse aquela mesma vivência que eu tinha, teria sido menos pior, ou talvez completamente diferente. Mas eu estava em um ambiente de gente de classe A sendo classe D, não ia acontecer nada. Então eu tomava muito fora, a menina me tratava mal, e aí eu tive uma percepção errada, porque, enfim, né, associei uma coisa errada, achando que a culpa era das meninas ali e tal, e não percebia que quem mais me sacaneava também eram os homens, porque a menina chegava e falava: Não, não vou ficar contigo, não. Aí o homem ficava me xingando para poder aparecer para a menina, ficava me tratando mal e tal. Não, mas eu sou teu amigo aí, e me deixava de pista, enfim, me levava para lugar longe, depois eu tinha que me virar para voltar para casa, aí eu ganhava um saláriozinho já na adolescência, que eu era aquela porra de jovem aprendiz, ganhava um saláriozinho um pouco menos que o mínimo, e, porra, naquela época não tinha aplicativo, era só o táxi, e era caro, às vezes eu tava em um bairro longe, enfim, era quase metade do meu salário uma única corrida. Enfim, era muita merda que eu passei aquilo dali, aí eu fui moldando ali, fui vendo, ah, não, achando que a culpa era, sei lá, que eu não conseguia nada por conta de mulher, por conta de eu sou diferente, porque eu via desenhos, jogos, eu sou aquele cara legal e tal, e aí acabei caindo nessa ladainha que esses caras inventam. Eu me ferrei de novo, porque eu saí de um lugar ruim e fui para um pior ainda, que me custou caro depois de sair disso daí. E aí, quando essa menina terminou comigo, que eu namorei,
Aí eu fiquei muito puto, eu comecei a procurar coisas assim na internet para tentar justificar o injustificável, ou que era óbvio que ela terminou comigo porque, enfim, né, a gente tinha completamente pensamentos diferentes, né? E aí eu acabei caindo de, como é que diriam, assim, caí de paraquedas em um blog de um cara que estava comentando sobre relacionamento, sobre carro, o que carro queria acontecer. E aí eu fui lendo e acabou. Tipo, o cara me ganhou, infelizmente, né? E depois desse blog eu comecei a estar vendo, entrando nos grupos, comentando, interagindo e falando. Depois eu comecei a estar filmando e tal. E aí foi só ladeira abaixo. E foi no ano de 2014 que o Timpa começou a ter contato com blogs e grupos formados por homens que, assim como ele, não tinham dinheiro e nem sucesso com as mulheres. E nesses grupos, o discurso era muito sedutor, porque a responsabilidade de todos os males sempre era dos outros, nunca era dos homens. Se o cara não conseguia se relacionar, a culpa era das mulheres, que eram umas interesseiras, zero confiáveis, vagabundas, que só querem ficar com os machos alfa e tal. Se eles não tinham dinheiro, a culpa era do Brasil, que era, afinal de contas, um país de merda, na época governado por uma mulher. Sim, é bom lembrar que quando esses grupos masculinistas começaram a ganhar força no Brasil, que foi justamente no início dos anos 2010, era Dilma Rousseff quem estava no poder. Que é aqueles cara que é conteúdo de bochil, que é sempre contra o Brasil, que é sempre contra todo mundo aqui. E começa a atacar, não, tudo que é de fora é bom, tudo que é do Brasil é ruim. É uma coisa que o comunismo fez com que eu não ficasse com as mulheres. É o feminismo que não fez que as mulheres não querem ficar comigo, porque se não fosse o feminismo e o comunismo, elas estariam casadas comigo agora e tal, enfim. Começa a criar umas paradas completamente fora da realidade, principalmente os caras de baixa autoestima, né? Esse meio hoje é tudo controlado pela direita, bolsonarista. E, geralmente, além de ser de direita, né, tem aquela questão do Deus, pátria, família. Tem questão sobre religião da era nórdica, né, da católica lá, também dos tempos antigos, que a mulher tem que servir o homem, que é só um casamento só, que é algo sagrado. Enfim, tem toda essa ladainha toda religiosa aí da Bíblia, que eles falam sobre, principalmente na parte da mulher, ser submissa ao homem, e entra em celibato porque quer fazer sexo com alguma menina e não consegue. E quando eu chegava e falava, ah, é só você ir numa locadora e pagar alguma menina para fazer isso daí, não, não pode. Inclusive, algum desses canais falam exatamente como pastores falam, ou de forma passiva-agressiva, falando como se você não, você tem que fazer aquilo do outro. Era aquilo ali que eu tava querendo ouvir, mas que não era verdade, que era do tipo, ah, você é um garoto bom porque você vê desenho, você joga, elas preferem o funkeiro, o negro, o violento dominador, o cara bandido, esses caras assim da rua e tal, ela é inocentezinha e tal, e tá sendo enganada, ela precisa ser salva, porque acho que eles viam muito desse tipo de desenho. Só que na realidade não é essa, sabe? A pessoa, cada um, são pessoas, cada um tem o seu direito de escolha. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Se ela não gosta de você, beleza, você vai para outra. Só que isso daí não entra na cabeça dos caras. Ele vê a menina, ah, ela parece com aquela menina do desenho que eu gosto, então eu quero ficar com ela. Aí ela não quer ficar com ele, aí pronto, surta. A menina vira o vilão da semana, vira o inimigo mortal deles. E aí começa a xingar, começa a expor, falar na internet que a menina é isso, aquilo outro, puxa dados, que agora eles estão com essa história aí de puxar dado da menina. Eles tentam ter contato para depois ficar ameaçando, xingando, fazendo terror psicológico. E aí fui comprado por isso daí, mas eu nunca fui aquilo, eu nunca cheguei a ter raiva de mulher, porque esses caras têm raiva mesmo, do tipo, você tá num ônibus e você vê uma mulher bonita subindo, que eles consideram bonita subindo no ônibus, e senta no banco, eles chegam com raiva, porque falam, não, ela não deveria pegar o ônibus, quem tem que pegar o ônibus sou eu, que é um feio, ela tem que arrumar homem com dinheiro, com carro, e não tirar meu banco, meu assento do ônibus. É nesse nível de loucurada, do tipo, ela não tem direito de pegar o ônibus, sabe? Porque ela tem que arrumar um homem com dinheiro do tipo, ah, a mulher tá grávida e quer um banco de assento. Não, não vou ceder, não. Quem mandou você não arrumar homem que tem carro, que não pode pagar um carro?
Eu não era um cara desse daí, do tipo, vinha uma senhora idosa e pedia, tem como tirar aqui um açúcar aqui pra mim? Só puxar ali, tu é mais alto? Não, não vou tirar porra nenhuma, não. Quem mandou não ter casado com homem rico, agora fica aí, ó, fudido aí, tendo que comprar as paradas no mercado sozinha. Era nesse nível. Então, o incel, né, que eu chamo de incel, né, no canal Incel, Red Pill, MTGO, que é tudo junto, é tudo uma coisa só, né, na verdade, que todo cara que é incel, que é Red Pill, é MTGO, é a mesma coisa, todo cara que não fica com ninguém e tem raiva de mulher, ele se revolta muito com isso daí, fica puto com qualquer coisa do gênero feminino com mulher, parece que tem repulsa, tanto que hoje em dia eles chegam falando, não, ficar com trans é muito melhor do que ficar com mulher e tal, eu prefiro ficar com trans. Aí começou a ter essa questão de deles irem atrás de mulheres trans. E aí eu fui vendo nesse meio, o caminho que eu tava nesse meio, que ali tipo, falam que é a comunidade, mas é como se fosse uma seita bem ruinzinha, diga-se de passagem, que não te dá benefício nenhum, sabe? Só tem exigência. Não, para você ter que sair com mulher, você tem que sair com mulher branca, loira, padrão, mingno, não sei o quê, o japonês, oriental, você tem que sair com mulheres assim, assado, e aí eu fui lá e caí na besteira e falar, não, olha, arrumei uma menina que eu tô saindo aqui. E, obviamente, esses caras são invejosos, né? E eles vão botar defeito e vão meter o pau em qualquer menina que você apresentar. Aí ficava xingando a garota, ficava falando: ah, essa menina não é legal, não. Ela tem barriguinha de catupiry, ela tem nariz de gorila, ela é não sei o quê, ela não é branca o suficiente, ela tá mais pra parda do que branca e tal, e BBB. Por quê? Porque você tava saindo com a mulher numa sexta-feira à noite, enquanto isso eles estavam fazendo o quê? Vendo videozinho pornográfico de desenho japonês. Então é óbvio que os caras vão ficar putos contigo e não vão aceitar um negócio desse, vão meter o pau. E aí acabei não ficando mais com a menina porque segui a opinião de machos de internet que eu nem conheço, devido à minha criação, que eu tinha que agradar, tentar agradar os outros, fazer parte de algum grupo, alguma comunidade. E aí eu só me prejudicava nisso daí. Eles ganham as pessoas com esse discurso aí. Mas o interesse total deles é o quê? Fazer exigência pra caralho, te exigir um monte de coisa e pegar teu dinheiro. Através de doação, donate, pegar dinheiro através de vendendo curso, essas porra toda aí. Você quer ficar com essa mulher? Você tem que comprar meu curso aqui de como ficar com essa mulher. Como todo produto cultural no capitalismo, os grupos masculinistas viraram um grande negócio. Segundo Timpa, é possível ver dois tipos de perfis bem definidos ali dentro dos grupos. O primeiro deles são os homens mais velhos, geralmente ali na faixa dos 40 ou 30 e muitos anos, que costumam liderar as conversas, dão conselhos e vendem cursos. Eles ensinam as mais variadas coisas, gente, sempre ligadas às maiores frustrações da comunidade, que são ter mais dinheiro e se dar bem com as mulheres. Eles vendem acesso a grupos fechados, acesso a comunidades premium. Muitos vendem cursos de como conquistar as mulheres, como se relacionar sem se apegar, sem ser enganado, ou então cursos com as promessas de melhorar a vida financeira dos homens, para ajudar a entrar na área de tecnologia, para passar em concurso público. Já o segundo perfil é o de adolescentes e jovens adultos extremamente frustrados e com baixa autoestima, na faixa ali dos 16 a 25 anos. Uma grande preocupação dos estudiosos sobre o tema é que os meninos cada vez mais jovens, de 12 a 14 anos, estão sendo levados por esses discursos de ódio, e são justamente os mais novinhos que costumam ter as ideias mais radicais e violentas. A grande maioria, que são os moleques de baixa autoestima. Eles ficam nesse meio aí. E aí consegue ter um pequeno relacionamento com alguma menina, dá errado, entra aí, porque não sabia como se comportar, não sabia de nada, aí fica revoltado, xingando e tal. Principalmente esses que xingam, querem fazer, falar sobre besteiras de atentados, essas merda toda aí, são os mais novos. Os mais velhos incentivam para poder pegar um dinheiro. E sabe, ó, você trabalha? Então, seja prima aqui no meu canal, entra aqui no meu grupo exclusivo. Então, eles estão ali só para tirar dinheiro, porque fracassaram na vida e viram uma oportunidade de tirar um trocado em cima do sofrimento de adolescente e barra jovem adulto, que está saindo daquela transição de adolescente excluído para um jovem adulto que vai trabalhar num subemprego ruim porque não teve estrutura familiar, não deu uma escola boa,
condição, não deu condição de estudar para passar numa faculdade boa e acaba trabalhando em mercado, esses trabalhinhos bosta de TI, segue o conselho deles, que é para trabalhar com TI, e TI ganha extremamente pouco. E aí eles ficam nessa situação aí, ficam revoltados e tal. E alguns, né, casos que eles incentivam, quando, por exemplo, você vai comentar uma coisa no grupo e fala, ó, essa menina aqui fez alguma coisa, ó, meu pai, minha mãe fez alguma coisa, eu já via comentário do tipo, ah, por que que você não espera dormir e dá martelada na cabeça da pessoa? Ou por que que você não vai atrás e tal? E eles falam, não, eu comentei na zoeira, na brincadeirinha, mas isso não é brincadeirinha. Isso aí o cara está incentivando um crime e faz para uma pessoa que está no momento de depressão, que a maioria ali está com depressão, a maioria ali está com algum problema de psicologia, e aí o cara comenta, fica enfiando um monte de porcaria na cabeça do cara, ele acaba fazendo merda, e depois eles falam, não, se você fizer isso daí, você vai fazer, vai ser um herói, você fizer alguma coisa com a mulher no meio da rua, e a gente vai juntar, fazer vaquinha para pagar, como é que se diz, pagar a fiança para você. Só que é lógica mentira, né? Eles querem que os outros se ferrem. É que nem a teoria do caranguejo, que a panela tá fervendo, aí tem outro caranguejo que puxa o outro para voltar para a panela fervendo. Eles são assim, só querem te ver na merda e vendo o canal deles, né? Porque se você melhorar, você vai parar de ver o videozinho, o canal deles, vai parar de doar para eles dar like e eles ganham dinheiro assim. E se você não doa ou para de doar ou qualquer outra coisa do gênero, tu vira o vilão da semana para os caras também. Começa a querer exigir ou questionar qualquer coisa, começa a te xingar, porque muitos deles têm fakes. Então, principalmente os canais que são de masculinismo, né? Eles têm vários fakes. Então, tem um cara que tinha 50 fakes, o cara que veio me infernizar. Tinha 50 fakes, aí ficava entrando no canal, xingando, atacando, em rede social, bloqueia, não deixa você divulgar que tá tendo live sua, te xinga, fala mal, só detona, fica te julgando, te condenando como se eles fossem, sei lá, deuses da sabedoria que sabem da porra toda, mas na verdade é um bando de fudidos. Se fossem deuses da sabedoria, estariam bem aí da vida, estaria casado com mulher, ou então viajando o mundo todo com uma condição financeira alta, mas não. É um fodido que tá ali pegando um ônibus igual a todo mundo. O Timpa sempre se considerou um cara muito pacífico, mas ter contato com tanto discurso de ódio fez com que ele reproduzisse a revolta no dia a dia. Para ele, hoje, é nítido como o comportamento dele se afetava em todas as relações que ele tinha com a família, com a mãe. Quando eu fiquei em contato com essa p de masculinista, eu fiquei muito revoltado e, enfim, tratava não só mulheres, mas como todo mundo muito mal. Porque achava que todo mundo era aquelas pessoas que não queriam nada com nada, que bastava querer, que estavam nessa situação porque queria, do tipo, ah, você é mendigo porque você quer. Você quer ser mendigo, porque bastava querer, você não ia ser mendigo, você não ia ser nada. E aí vinha uma menina, a menina não quer ficar comigo e tal, aí ficava com muita raiva. Aí com a minha mãe também acabava tratando mal minha mãe por conta de desavenças assim sobre ideias, mas chegar de xingar, ameaçar, falar que ia fazer alguma coisa, torturar, matar, essas merda que esses caras faziam, eu nunca fui disso, né? Eu só ficava mais com raiva quando eu tomava fora, mas eu não chegava a estar xingando nem nada, eu só ficava culpando, sabe? Falando, não, a culpa é porque ela é mulher, ela tem escolhas, ela prefere o cara lá do jeito tal, do tal, 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 pode tudo. E eu não, sabe? Eu, às vezes a menina não tinha nem nada, nem falou nada direito comigo, eu ficava ali. O Timpa só começou a se afastar desses ideais masculinistas quando ele passou a ter contato com letramento racial e passou a se entender como um homem negro na sociedade. Antes, isso não era muito explícito para ele porque ele não tem a pele retinta. Nesse despertar, ele diz que fez algumas sessões de terapia e que conversou com alguns homens que também abandonaram os grupos masculinistas. É interessante ver que essa conscientização racial e social do Timpa aconteceu em 2019. Num momento em que a tendência global às ideologias da ultradireita se consolidaram com força aqui no Brasil. E esses fóruns de incel radicalizaram a beça o discurso racista, xenofóbico, misógino e neonazista. Foi num momento assim de descoberta, né, pra mim, porque eu tava meio que iniciando a descobrir o que era racismo, né? Porque eu não fui criado com racismo, eu não fui criado para saber o que era racismo, eu não fui criado para ser identificado como preto, né? Então, sempre desviava, minha mãe desviava o assunto, falando, não tem nada a ver, não é isso não e tal. Então, eu já ia num lugar, o segurança me tratava mal, me revistava só eu,
Eu queria entender, não, é sua roupa, é seu cabelo e tal. E nessa época meio que eu tava engateando em relação a isso também. Então, quando o cara chegava com ideia extremista de supremacia branca, eu era completamente contra. E aí eu fui vendo que os caras começaram a comentar conteúdo cada vez mais bizarro e como é que se diz, mais pesado e preconceituoso, dizendo que não, que tem que matar tudo quanto é preto, tem que matar tudo quanto é mulher e tal, e não sei o quê. Enfim, uns caras fanáticosão demais. Tanto que idolatram aquele cara lá da Segunda Guerra Mundial, né? Aquilo dali foi o estopim, assim, pra sair fora, pra, tipo, um choque de realidade. Ó, isso aqui não é pra você, tá vendo isso daí? Os caras idolatram um cara da Segunda Guerra Mundial aí, fala que o cara tá certo, que era isso aí mesmo e tal, e você vai ficar fazendo vídeo e defendendo ou achando que você faz parte disso daqui, você não faz parte disso. Você é completamente diferente disso aqui. É como se fosse o alvo votando na bala, sabe? Ó, eu defendo a bala que me acerta, da arma que vem e me acerta. Porque até mesmo porque eu moro em um lugar de gente pobre, eu moro em comunidade, e aquilo ali, eu não sou aquele cara que odeia todo mundo aqui em volta, dizendo todo mundo aqui é pobre porque quer e merece estar aí. Não, muito pelo contrário. Eu sou um cara que está ali sempre batalhando e lutando também para ter direito. Uma vez eu fui na clínica da família e me desrespeitaram na clínica da família aqui do SUS, aqui do Rio de Janeiro. E aí eu chamei a polícia. Eu chamei a polícia e ia denunciar todo mundo. E denunciei na superintendência do SUS da prefeitura. E a família ficou muito revoltada, minha mãe, porque ela tem um, sei lá, ela tem um certo receio, um medo disso tudo aí e acha que é errado eu estar lutando ou brigando por um direito de ser tratado bem, que nem um ser humano, não ser tratado que nem um bicho, um animal, por puro preconceito. E aí, depois desse episódio de eu ter feito denúncia, que mandou e-mail lá, eu recebi e-mail da prefeitura e tal, eles começaram a me tratar com respeito, começou a ter fiscalização mais, e o atendimento começou a melhorar não só para mim, como todo mundo. Então aí eu fui acordando aos pouquinhos ali e eu vi, não, realmente, esse pessoal me odeia. Esse povo me odeia, eu sou alvo, o que que eu tô fazendo aqui? Foi quando eu acordei. Infelizmente, se tivesse aula de racismo em escola pública ou aula de história que não tem em escola pública, porra, eu não teria nunca entrado num negócio desse. E eu fui vendo que esse problema todo que eu tinha nunca foi questão sobre ser homem ou mulher. Sempre foi questão social e racial, sempre foi segregação. Quando eu percebi que eu não preciso agradar ninguém, nem fazer grupo de porra nenhuma, que é só eu aqui e eu tenho que ver o que é melhor para mim, e tenho também meus direitos, as coisas todas mudaram. E aí eles ficaram enchendo meu saco aí, me xingando, me atacando. Eu não era aquele cara que ficava falando que ia matar e atacar ninguém em escola, nem porra nenhuma. Era mais eu falando assim do dia a dia da minha vida, sabe? Que aquilo ali, o cara que é pobre, que é preto, que tem dificuldade para conseguir atendimento médico, lutando por esse direito, ó, preciso de um remédio, não tenho. Eu não tenho ali, tenho dificuldade de pagar uma conta, porque é tudo caro, pagar aluguel, não tenho casa própria e tal. Isso começou a incomodar os caras, começou a falar, não consigo arrumar emprego, os empregos exigem muito e pagam muito pouco. Aí começou a falar que eu era vitimista, era vitimismo, é vitimismo, ele é vitimista. Mas os caras ficavam falando, que a mulher branquinha rica não quer ficar comigo, não é vitimismo. O Timpa não conseguiu simplesmente sair dos grupos de incel sem provocar a fúria da comunidade. Segundo ele, chegaram a conseguir dados pessoais dele e de familiares e começaram a ameaçar, fazendo todo tipo de terror psicológico por vingança. E aí, ele revelou outro método de obtenção de lucro dessa comunidade. Por exemplo, você faz um canal masculinismo, começa a xingar tudo quanto é mulher e você ganha dinheiro, se você não repassar para esses caras, eles vão começar a te xingar, te atacar, te perseguir, ir atrás da família, ameaçar que vai matar todo mundo da tua família, como fizeram comigo. Tem uns malucos aí que querem, porque querem ser referência nesse meio aí de cara com baixa autoestima e tal, e que não quer perder a boquinha, né? São caras velhos e fracassados que não conseguiram porra nenhuma na vida, né? Que inclusive processaram empresa que trabalhou e perderam o processo. E falam que são contra a lei trabalhista, mas quando tem problema, procura a justiça. E aí, um desses caras, ele queria que eu pagasse, tipo, como fosse um dízimo, um imposto, né? Porque na mente doentia dele, ele me divulgou e eu estava recebendo muito donate, né? Doação, porque na época eu estava numa merda total financeira aqui, que foi naquele pré-pandemia e depois a pandemia, e ele estava vendo as mensagens de donate que tinha no meu canal,
E ele ficou puto porque ele queria que eu desse quase tudo pra ele, sabe? Queria que eu, não, agora você tem que me dar tanto. Se você não me der nada, eu vou começar a te atacar. E começou a atacar, sendo que o dinheiro era todo era para complementar aqui, alimentação, luz que eu usava, até mesmo para comprar uma coisa para o computador para poder estar fazendo live sem travar. E aí o cara não aceitava e começou o inferno todo na Terra. Me perseguiu, cometeu crime de tudo quanto é jeito, e infelizmente, né? Na época eu era muito acovardado, abaixava a cabeça e não respondia. Inclusive, né? Eu só tive um pouco de sossego depois que eu procurei a polícia, porque se eu não tivesse procurado a polícia e depois chegado, que eu chamo de inteligência, que é um advogado que eu tenho contato para poder estar me defendendo, esses caras estariam me infernizando até hoje. Ele só parou por conta disso. Senão ia ser o inferno na Terra ainda, ficar com medo, pedindo perdão, que eu me achava culpado, eu me sentia culpado, achando que eu fiz alguma coisa de errado, porque eu fui criado para achar isso, que tudo que eu faço está errado. Só que não, eu não fiz nada de errado. Vendo hoje, eu não tenho vínculo, não tenho contato nenhum, e eu sou sempre o primeiro a falar, ó, se tu tá frequentando essa merda, sai. Vou convencer no máximo aqueles caras que tá na mesma situação que eu, que é pobre, que é preto, que é favelado, que anda de trem, que anda de ônibus, velho e que tá nesse meio de, enfim, tá nesse meio de intrusão ali sem saber muito bem direito, porque era introvertido, teve família que não deu muito apoio, nem nada do tipo, não teve um pai, não teve uma mãe para estar orientando. Então, um cara desse, ele vai ver, nossa, realmente, isso daqui não é para mim, ele vai se convencer disso. Agora, o cara que realmente é masculinista mesmo, assim, que ganha dinheiro, ou que é do branco, que tem uma condição financeira mais alta, esse cara vai me odiar que é o que acontece, eles me odeiam. Me odeia porque eu sou aquela representação de tudo que eles não gostam. Que é aquele cara que é preto, que é o pobre, que mora em favela, que recebe Bolsa Família. Eles que querem forçar uma parada assim, que a pessoa não é inferior por ser mulher, mas nunca fui disso. Sempre quando eu era atendido, tanto por médico ou médica, sempre gostava dos atendimentos, não tinha essa preferência de chegar, não, a mulher não pode me atender porque ela é mulher, não sabe de porra nenhuma. Então, ao meu ver, realmente eu nunca fui nada do gênero, né? E hoje em dia eu tô muito mais, como é que se diz? Livre em relação a essas coisas. Então, não fico pensando sobre, essa mulher aqui, ela tá aqui, mas é porque um macho botou ela aqui, porque ela tá dando pra um cara tá aqui. Nada desse tipo. E vou vivendo a minha vida aí, tanto que eu tenho amigos, tenho amigas, colegas de trabalho, que atendo, trato com respeito a todo mundo. Hoje, passados 6 anos desde que se afastou da comunidade incel, o Timpa conta que chegou a ficar com mulheres, mas relacionamento mesmo foram só virtuais e duraram muito pouco tempo por causa da saúde mental dele que não estava muito bem. Hoje o Timpa não está em nenhum relacionamento e ele acha que o que é o entrave são alguns outros problemas de saúde e o fato do salário dele ser muito baixo, porque na hora de arranjar namorada, ele acaba ficando sem grana para passear, para comer fora, para se divertir com uma possível parceira. Ia ser bem difícil tá querendo manter relacionamento quando você não tá bem, nem nada do tipo. Pra sair, pra ficar, até consegue. Agora, ter relacionamento sério, assim, do tipo, fica muito complicado, do tipo, você não tem nem dinheiro pra pagar um cachorro quente pra menina, pagar um Uber pra menina ir na tua casa pra te ver, ou tu ligar o teu ar-condicionado aqui pra ela não ficar torrando no calor com você. Então vejo assim que, cara, se eu não tenho como dar o mínimo de, a pessoa não tem como dar o mínimo de estrutura, não vai dar certo. Até pode gostar de você e tal, mas vai acabar no meio do caminho procurando outras coisas. E essa foi a história do Timpa no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho do episódio. Se você tem uma verdade que mudou a sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.